E aí pessoal, aqui quem fala é o Sonic, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal da Game House no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio e incentivo de vocês, o canal está crescendo cada vez mais, então muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E no dia de hoje a gente vai fazer o vídeo falando justamente sobre o vídeo lançado oficialmente pela Blizzard, pela tia Blizzard, lá no canal dele chamado Fim da Eternidade, que é o nome do patch 9.2 que será lançado em breve. A gente não sabe a data ainda, mas algumas novidades já foram mencionadas, já foram de alguma maneira destacadas pelos devs nesse vídeo. Então a ideia aqui é a gente assistir junto, o vídeo tem aproximadamente aí 11 minutos, então eu vou pausando em alguns momentos e compartilhando com vocês tanto a minha percepção quanto aquilo que é fato mesmo, aquilo que a gente já sabe. Então, por gentileza, se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui e também se inscreva no canal para não ficar fora de nenhuma novidade, beleza? Então, vamos acompanhar junto aqui o que foi dito pela tia Nevasca, como eu costumo brincar. Vamos nessa. The Shadowlands story pulls together threads that started in Warcraft 3 and wove their way through many of our expansions. We approached it like a drama in 3 acts. Essa parte eu já vou começar fazendo uma pausa, primeiro porque falou do Warcraft 3 e isso é algo que, né, mexe muito comigo. Eu gosto muito da franquia Warcraft, né? Tudo bem, o World of Warcraft faz parte, mas a galera que acompanha nossa live lá na Twitch sabe o quanto eu sou fã muito mais do Warcraft 2, Warcraft 3, e aí, por consequência do World of Warcraft, então eu gostei bastante. Mas o motivo da minha pausa aqui é justamente esse ponto que foi dito, que eles tratam tudo como uma peça em 3 atos. Então isso aqui gerou bastante confusão, algumas pessoas até comentaram lá no nosso Facebook, inclusive se você ainda não acompanha lá, não deixa de dar um like lá na página oficial do Facebook da Game House. Então gerou um pouco de dúvida na galera, porque quando ele fala que é separado em 3 atos, ele acaba dando a entender que é o fim realmente de uma era, vamos assim dizer. Vocês vão entender isso daqui a alguns instantes, mas eu queria pausar justamente para chamar a atenção para esse aspecto que eles falam aqui. Vamos continuar o vídeo. Now, as the third and final act begins of the saga, we need to stop the jailer from reaching his ultimate goal, which is to rewrite the rules of reality. Entendeu o ponto que deu a dúvida pra galera? Ele fala que eles tratam tudo como uma peça de teatro em 3 atos, e esse é o início do último ato. Vou até voltar aqui pra gente poder ter certeza. Ó. Vamos lá. Tratamos tudo como uma peça em 3 atos. Agora, no início do terceiro e último ato da saga, precisamos deter o carcereiro e frustrar seu grande objetivo. Então aqui foi onde gerou a dúvida. E aqui depois ele dá uma tranquilizada, que aí eu acho que é quando ele tenta de alguma maneira não deixar ninguém com dúvida, quando ele fala o fim da eternidade, ou seja, o patch 9.2, na verdade é o último capítulo de um livro da saga Warcraft. Então eu imagino, e aí a minha opinião, minha percepção, que ele fala de 3 atos da expansão Shadowlands, tá? Então, 9.0 foi o primeiro ato, 9.1 o segundo ato, e aí o 9.1.5 continuação desse ato, e o 9.2 será o terceiro e último ato. É o que eu, Sonic, interpretei, mas fiquem à vontade de discordar, de trazer outras opiniões aqui nos comentários do vídeo e também lá na nossa live da Twitch, não deixa de aparecer lá para comentar isso com a gente. Então, é isso que gerou um pouco de dúvida na galera, beleza? Vamos seguir. E aí o nome, né, da próxima patch, Fim da Eternidade. The jailer has the advantage. He has seized the sigils of the leaders of the Four Covenants. We see Sylvanas realize that she's been a pawn in the jailer's game this entire time, and sempre teve, né? Uses to serve him, and she's taken prisoner. The jailer is able to open a portal to who knows where, taking Anduin with him. And the Primus had us take some time to retrieve some new sigils. Now we have gathered our forces. We are working with the Primus to open our own gateway to pursue the jailer to this realm unlike any we've seen before. Eu tô bem curioso para ver como vai ser a nossa gameplay em Zeret Mortis. Uma das coisas que eles falaram aqui bem agora no finalzinho dessa parte que eu pausei é que a gente está indo para um lugar que nunca foi conhecido ou falado ou dito antes. O que me deixa muito com a pulga atrás da orelha aqui? Shadowlands, né, Terras Sombrias, etc.,
galera que gosta de lore, a galera que acompanha já a saga, né? Eu falo que a mitologia Warcraft já conhecia Shadowlands, né? Se você pegar o livro lá dos Crônicas, aquele livro antigo mesmo, ele já tem a cosmologia e tem lá Terras Sombrias. Então, Shadowlands não é nenhuma novidade pra gente. O que é um pouco preocupante, mais uma vez, na opinião do chatão aqui, é ter uma área dentro de Shadowlands que vai falar, e vocês vão ver aqui no vídeo, sobre como a vida foi gerada e criada, sendo que isso nunca foi dito em momento algum. E aí eles começam a falar aqui daqui a pouquinho sobre os responsáveis, os primogênitos e tudo mais, e aí volta aquela questão que eu havia comentado anteriormente com vocês, não nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores. A questão de o quão os titãs e eles estão interligados. Porque, usando, por exemplo, a Ionar como exemplo aqui, a Ionar é a titã responsável pela fauna e flora de Azeroth. Então, se a gente está falando que os primogênitos são os responsáveis também pelas formas de vida que a gente conhece tanto em Azeroth quanto em Shadowlands, eles possuem algum tipo de relação. Mas isso ainda não foi muito bem desenhado. Então, os primogênitos criaram os titãs são como se fossem primos distantes deles, enfim, isso está um pouco confuso. Eu espero que Zeret Mortis explique um pouco mais disso, porque realmente nesse momento eu acho que está bem confuso. Mas vamos ver aqui o que eles vão falar sobre a nova área. The Primus opens a portal and we come into this alien land. It's completely white, foggy, we're walking on water for some reason. They can only make out some shapes, some figures there, some... Só um detalhe, né? Ele fala, a gente vê alguns vultos. Eu fiquei super empolgado antes de mostrar a cena. Porque eu falei, putz, será que é uma área de Shadowlands? Porque isso desde quando começou a gente falou, poxa, será que, sei lá, Medivh, Varian, Durotan, essa galera tá onde, né? Será que tem uma área de Shadowlands que a gente não conhece ainda? Assim como foi Corte, que abriu lá um novo espaço, um novo portal. Será que vão abrir outros portais ali na região dos portais pra gente conhecer? Eu imaginei que ia ser algo assim, mas quando mostrou, na verdade, quando ele fala vultos é por causa da névoa mesmo. E só um detalhe, né? Ele fala, a gente vai andar sob as águas, né? Os decais de plantão aí deram risada disso, é óbvio. crazy devices and consoles. Eventually you make your way to a giant gate, and behind it lies Zereth Mortis. A arte tá bem bonita, Zereth como Mortis sempre. was created by the first ones, and it is intended to create afterlives. Think of it as being tucked away in the fabric of the Shadowlands itself. It's kind of the behind the scenes of these Essa é a parte mais confusa, na minha opinião. It's the land where the progenitors, the first ones who created all of the realms of the Shadowlands, this is their workshop. They've created everything we've experienced in Azeroth and Shadowlands. Aqui é o ponto onde fica a maior dúvida, que é justamente o que eu tinha adiantado aqui no meu comentário. Eles primeiro falam, né, os devs comentam que é onde eles criam o pós-vida, né, como se fossem os bastidores das áreas de Terra Além, ou perdão, das Terras Sombrias que a gente conhece. E aqui eles já falam que eles criam tudo que nós vivemos em Azeroth nas Terras Sombrias. E é onde entra a minha dúvida, tá? O quão isso está interligado, em quão isso está ali de mãos dadas com os titãs, né? Isso é algo que eu espero muito ver mais detalhes e mais explicações no patch 9.2, porque realmente está bem confuso. And even realms we haven't discovered yet. These first ones built the universe. Se eles criaram o universo, então os titãs são obra deles, eu entendo. Intentions or methods are completely unknown. But of course, the Jailer's presence here is disrupting this process. And we're working to push back against the Jailer's forces and protect this place. A arte está sensacional. Fantastic job. And I know they did a Som. lot of research and they looked at a lot of real life examples of very strange places in the real world. As a team, we were really trying to make this place as alien as possible. So we really wanted to make Aqui é everything engraçado. feel completely unique and completely different. Our trees here are floating. We have stones that are floating. We even have the Isso eu achei, assim, ficou linda a arte, eu acho que tá sensacional, realmente eu gosto muito, inclusive o time artístico, o time criativo da Blizzard é sensacional, mas eles tentarem destacar como, poxa, tudo flutua, árvores flutuam, pedras flutuam, desculpa, em Terra Além a gente já tinha isso, né? Então, não é nenhuma novidade, inclusive a gente vê isso em Shadowlands já,
Mas, enfim, só mais uma observação do tio chato. Massive forge of afterlives that is floating in the center of the zone. And true to its name, it's something that is kind of putting together a new afterlife to be sent out into the Shadowlands. We have this water all around you because water Isso é legal, isso faz is the sentido. catalyst for any kind of creation. It's actually unlike any other water that we've seen before. This is actually water that we can walk on. It almost creates like a threshold Esse negócio de between andar em cima da água é... some other kind of more primordial space right below it. Everything you see in Sereth Mortis has a purpose, an intention behind it. For us, it was really important to find ways to convey that intention in the environment itself. And one of the ways in which we did it was through this duality between a lush and a dry biome. Esses biomas também é algo que de alguma maneira, na minha opinião, eles mais dificultaram a interpretação do que facilitaram. Tentando fazer aqui um comentário nerd, uma analogia nerd, né, questão de astronomia e tudo mais, existem muitos cientistas, muitas pessoas que acreditam fielmente que Marte, por exemplo, hoje é uma Terra antiga, na verdade, né? O planeta Terra que não deu certo, o planeta Terra que passou por algum problema. Então, falando de biologia que a gente conhece, na teoria, você não sai da terra, da areia e vai para a floresta. Na verdade, é ao contrário. Na verdade, o que é normalmente visto é uma floresta, um bosque, um local com muito verde, muita vida, que acaba se degradando e vai para a terra seca, para a areia, etc. E não ao contrário. Então aqui eles tentam colocar como se fosse a areia, que a parte mais seca fosse o início dos estudos da vida, para depois eles montarem as florestas e as matas e etc. O que para mim não fez muito sentido, mas enfim, é assim que é a área, pelo menos é assim que eles explicaram. In the dry biome, we see perhaps what the original look of the zone was when the progenitors were first establishing this workspace for themselves. And in the lush biome, we see the result of their experimentation with plant life and fauna and things like that. These are all test beds for what we'll eventually see elsewhere. Falando agora das criaturas que nós From vamos there, encontrar lá. we started thinking about what kinds of creatures would be in this place that are fundamentally prototypes. There's terraforming here. There's creatures that are building afterlives. We tried to really stretch and think what that might be like. Isso aqui, mais uma pausa da minha parte, assim, minha concepção, eu não sei, eu gostaria muito de saber a visão de vocês, mas a minha expectativa era ver criaturas novas, era ver, enfim, um novo local com coisas diferentes. E aqui, tudo bem que foi um jogo inteligente, eu acho, dos devs também, de, putz, é um local, uma oficina, né? Um teste de criação de novas vidas. Então a gente vai pegar um sapo, como está aqui na tela, só que esse sapo que você já viu lá em Ardena, na verdade, ele vai estar com cara de algum tipo de automata, né? Algum tipo de como se fosse algo mecânico, algo do gênero. Então eles fazem isso, vai apresentar aqui, eles fazem isso com coelhos, galinhas, enfim. Então, nada mais é, a gente brinca muito de montaria recolor, aqui nada mais é do que criaturas que a gente já conhece, só que com uma repaginada para ficar com um aspecto de algo mais protótipo, sabe? Isso, particularmente, eu não gostei muito, isso me frustrou um bocado, eu esperava ver algo novo, algo diferente, mas é o que a gente tem nesse momento. My personal favorite includes the giant armored snail, and we also have a progenitor chicken, which answers the question of what came first. These first ones who crafted Zereth Mortis, what they left behind were the automa, meant to take care of the place and make sure that it Isso eu achei bem legal. functioned to create afterlives. The automa have several different classes, and you can see this in their silhouettes. We have the Isso é legal, builders, isso é we have bacana. the protectors, Isso eu gostei. we have the casters, and each one of them have a specific role within the Shadowlands. And then you'll also discover the Jiro, which are a part of the automa. They're a little more quirky, they have a little more personality. Esse aqui, inclusive, eu estou muito curioso para ver como a gente vai interagir, porque quando eles falam que eles são um pouco mais peculiares, quando eles acabam comentando aqui que eles parecem ter os traços de personalidade diferente do que são os demais, né, que são muito ligados no piloto automático do que tem que fazer. Então, os Giros, acho que é assim que vai ficar a pronúncia em português, Giro mesmo, eles acabam tendo um comportamento muito individual em alguns momentos, pelo menos pelo que eles deixam a entender aqui.
Então, eu acho que vai ser interessante a gente ver como vai ser essa sinergia. Fiquei bem curioso. They are a little more sentient than the other automa, so some of them even split off to pursue their own desires. Unfortunately, when we found our way in, devourers also found their way. Isso eu achei também que faz sentido. They're consuming this weird energy and it's causing them to mutate and to fall apart. A gente sabe que está acontecendo isso em todas as áreas de Shadowlands, né? Todos os lugares que a gente passa em Shadowlands, Maldraxxus, Heavendrath, Bastião, Ardena, Corte, enfim, todas essas regiões possuem essas criaturas, os devoradores, então faz sentido mantê-los aqui também nessa área, porque, pelo que dá a entender, eles acabam se aproveitando dessas brechas, assim como nós também nos aproveitamos para poder migrar entre esses espaços nas Terras Sombrias, né, em Shadowlands. De alguma forma, esses devoradores também conseguem fazer isso. Então acho que faz sentido ter eles aqui também. And the automa, where they are confronted by them, some of them are fighting them off. And so it's going to take some time for them to understand that we're here trying to help them Isso é legal. drive out this threat. É justamente a gente conseguir fazer com que eles entendam que nós não somos uma Fortunately, ameaça. we've got some allies Aqui é legal, falando dos iluminados. here that we're going to be working with. But it's a broker that arrived here quite a long time ago and has had a change of heart from looking at the world as a very transactional place to seeing this place as a holy place, a sacred place. Isso aqui é muito bacana, né? Então, eles falam justamente aqueles mesmas criaturas que nós conhecemos, por exemplo, em Tazavest, a Venária é um exemplo disso, enfim, que são extremamente gananciosas, né? Possuem muitas cobiças e etc. E são apegadas ao material. Aqui são basicamente as mesmas criaturas, só que se desapegaram disso, né? Como elas tiveram acesso a esse mundo muito sagrado, como eles usam esse termo aqui, um mundo muito mais puro, onde o materialismo aqui pouco importa, se é que importa de alguma maneira, eles acabam tendo uma forma de vida diferente. Isso eu achei legal, isso eu acho que vai ser interessante para poder ver como vai ser a nossa relação com essas criaturas, porque provavelmente vai ser bem diferente, né? A gente vai ter uma relação não tão materialista com eles, se é que vai ter algum tipo de relação materialista com eles, como eu digo, entendo materialista como ter algum tipo de loja, algum tipo de compra e venda com essas criaturas em específicas. Então, isso eu achei bem legal. We meet an enlightened one named Fareem, and Fareem needs our assistance, and in return he leads us to Haven, which is a hub that has been created out of progenitor ruins, and this is where the enlightened really have made. Isso é legal. Haven serves as our foothold here, as well as use it as a Ou base. seja, vai ser a nossa parte inicial, assim como quando a gente chega em Corte, tem aquela área inicial, repouso do guardião. Se eu tiver errado aí no nome, por favor, me lembrem e avisem aqui nos comentários do vídeo. Então, assim como tem o repouso do guardião, então a gente vai ter o refúgio, que é uma área comum ali, um santuário comum mesmo, para a gente poder interagir, onde vão estar os NPCs e tudo mais. Operations and really start unlocking the mysteries of this land. The enlightened brokers are intent on protecting and preserving the work of the Isso eu achei First bem Ones legal. here. But now they're seeing Zoval bring his forces against the Atoma and tear up the land, and they are eager for assistance. The brokers themselves are very ostentatious. They're very into material. Exatamente a parte que eu havia comentado com vocês, né? Os corretores em si, que a gente conhece, eles são muito voltados ao lucro. O que é mais interessante, aquela missão inicial ali para liberar Tazavest fala muito disso, né? Deixa bem claro, a própria Venária deixa isso bem claro pra gente. Então aqui, na verdade, os iluminados eles são bem diferentes, né? Eles possuem uma postura muito mais centrada no bem comum, no coletivo e na importância do trabalho deles e de cada um que está ali presente, do que de fato no bem material. Isso eu acho legal. Are not that at all. They have relinquished this material way, and you'll see this reflected in their clothes. They're a little tattered, they're a little faded, because it just isn't important to them anymore. They're Muito just legal. here for the pursuit of knowledge. Agora, falando das cifras, que inclusive, pausa dramática aqui, foi a parte que eu mais me frustrei com esse vídeo, tá, gente? Eu realmente fiquei muito frustrado com isso aqui. Vocês vão entender o porquê, eu vou pausando conforme for necessário e a gente continua falando sobre o assunto, mas vamos lá. When players arrive, they're kind of fishes out of water. And one of the first things that we have to do is start learning how to communicate with the Automa. Think Até of aqui, it beleza. as a kind of runic language based in symbols.
we will bond with a small construct who's pretty cute, actually. And with his assistance and the assistance of Fareem, we will learn eventually how to understand the symbols through the cipher of the first ones. We'll uncover different parts of this alphabet Fiquem atentos a more isso. about the progenitors and Zereth Mortis itself. It will allow you to unlock new and different forms of content. So that can range from daily quests. Aqui é onde me machucou muito sobre essas cifras. A ideia é muito legal, achei a proposta muito bacana, porém eu achei que foi algo muito mal pensado para o cenário atual que a gente está passando no WoW. Né? Recentemente o Ian deu uma entrevista, inclusive o pessoal do Café em Suramar fez uma análise da entrevista, achei bem legal o vídeo deles, deem uma conferida lá que eu acho que vocês vão gostar bastante, que eles deram, né, o Ian deixou claro ali, deu a entender que o time que é responsável pelo World of Warcraft estudou muito o feedback da comunidade, o que eu concordo muito com o Bilbos, não tinha muito o que estudar, era só abrir o fórum, mas enfim, eles se dedicaram muito a isso e infelizmente a gente não está vendo reflexo aqui. Né? Uma das coisas que a gente vê muito falando, e eu sei que é uma dor coletiva, é um grind absurdo para algumas coisas como missão diária, o sistema atual com vários tipos de moeda, a gente fica com aquela sensação de tarefas, de putz, se eu não fizer isso eu vou ficar para trás, mas é opcional, nem tanto, né? Dependendo do que você quer, não é algo mais opcional, se torna quase algo obrigatório, enfim. Então isso me frustrou muito. Tanto pela ideia das cifras, que eu fiquei bem hypado. Eu lembro que o Ai, inclusive em live, ele até comentou quando ele viu os símbolos, falou, eu acho que pode ser classe nova, DPS, tanque, healer, aqueles 3 símbolos que estavam abaixo ali, né? Então, eu fiquei num hype danado também, eu falei, putz, o que será? Será que vai ter alguma ligação com Arthas, alguma ligação do que realmente são essas runas e tal, um alfabeto bem ancestral, que, enfim, que pode até ser que seja no fim, mas longe de mim pensar que a gente ia precisar ficar fazendo quest diária para liberar alfabeto, para liberar a interação com o NPC. Longe de mim imaginar que vai ter um sistema com certeza similar ao que é a reputação hoje para você poder pegar e ter acesso a alguma coisa, como é o caso, por exemplo, do arquivista lá de Corte, que para você acessar grau 3, grau 4, grau 5, enfim, você tem que ficar fazendo as mesmas coisas. Então isso me frustrou bastante. Queria muito saber a opinião de vocês também, então não deixem de comentar aqui no vídeo, por favor. To new options on the vendors, to places to explore and new side quests that open up. So it's really the gateway to exploring the far reaches of Zereth Mortis. As we looked into the development of Cipher of the first ones, we wanted something that was unique. Essas imagens aqui é que eu tava falando. Essa aqui, exatamente essa aqui, foi o que eles colocaram no Wallhead, por exemplo, né? Colocou. Me chamou muita atenção e eu lembro bem do Ai falando dessa imagem, que ele até brincou comentando, sei lá, isso aqui pode ser um tanque, isso aqui, ou melhor, isso pode ser um healer, esse é um tanque, esse é um DPS, por exemplo, né? E aqui podem ser as classes, a representação das classes, ou uma raça nova que vai ter essas classes, sei lá. Assim como ele viajou, também viajei, achei que seria muito legal, e aí no fim a gente descobre que na verdade é um alfabeto. Ok, pra lore pode ser legal, mas tem que ter uma justificativa muito forte para realmente ser legal, ser interessante a gente querer fazer isso. Pelo menos é assim que eu penso. A little bit of familiarity, but something that takes that to the next level. We really involve the whole team. Isso é legal. Isso aqui que ele vai comentar agora, a questão do som e tal, é bem legal. To represent those through text, through these things talking and seeing them on screen in chat bubbles and in our chat window. Little by little, these kind of runes start taking shape into words that we recognize. But it's going to be a process that unfolds over the course of playing through Eternity's End. Isso achei muito legal. Parte artística. Speak in this kind of musical language. They don't talk the way that we mortals are used to speaking. The sound team was super excited. They jumped in, they started prototyping all kinds of different sounds. Muito bacana. We gave feedback. Isso eu achei muito, muito legal mesmo. A parte artística, volto sempre a dizer, a parte artística da Blizzard, o time artístico criativo da Blizzard é sensacional. Ended up in a cool place. As you're playing through and gradually unlocking the language, you'll be able to see those words that they're saying, but still hear those tones. E agora, falando do sepulcro, né, que vai ser a raid.
has never really been to escape the Maw or to gain power. He's been focused on reaching this place called the Sepulchre, to go into this place of power and to really rewrite the rules of the universe. We'll learn that the jailer has breached the Sepulchre of the First Ones, and this becomes our new raid for Eternity's End. Ou seja, a gente já consegue entender que quando a gente chegar nessa área nova, na verdade a gente já vai estar atrasado. Eles chegam a comentar no início aqui do vídeo, né, que a gente volta pro Prócer, ele abre um portal pra gente chegar até aqui. Então, a gente vai chegar bem atrasado, porque quando a gente chegar aqui, vai estar rolando esse confronto, como foi dito também aqui no vídeo, entre os guardiões daquele local e acharem que nós somos ameaças e etc. E a gente tem que convencê-los que nós não somos uma ameaça. E, nesse meio tempo, o carcereiro já tá lá, né? O jailer já tá lá na raid, enfim, pintando e bordando, fazendo o que ele quer lá dentro da raid, enfim. Então a gente vai chegar já com bastante atraso. Esses gaps na história me deixam bem chateados também, porque na minha concepção perde um pouco do ritmo da evolução. A gente acabou de terminar na teoria, né, pensando na linha do tempo aqui, a gente acabou de terminar a raid vendo o carcereiro junto com o Anduin entrando no portal. E aí tudo bem, depois a gente fala com o Prócer para saber para onde eles foram, para abrir um portal. Só que nesse meio tempo já foi o bastante para o carcereiro se instalar num local novo, conseguir chegar no objetivo dele. Então assim, me dá a entender que a gente sempre está muito atrás, muito. A gente não está no encalço, a gente não está no mesmo ritmo, o que faria mais sentido. No momento que acabou aquela confusão toda na raid, a gente daria, obviamente, continuidade àquela caçada, àquela busca, o que dá a entender aqui que demora muito tempo, pelo menos na minha concepção. Se o carcereiro já chegou e dominou o que ele queria, quer dizer que já se passou um bom tempo, né? Pelo menos é assim que eu penso. We're going to gather our forces, we're going to pursue the jailer inside. Once you go inside the Sepulchre, there's some mind-blowing visuals. This is a place that should not be able to exist according to the laws of physics as we É bem bonito, artisticamente é bem bonito. looking out into this impossible sky of seeing these ancient works of the first ones. Those laws don't apply to anything we see here. Among the bosses that we're going to face in Sepulchre of the First Ones include the jailer, Dois pontos dramáticos aqui agora. or two that you haven't tied up. Primeiro, eu acho que esse aqui é o Malguenes. 3, né, então. Primeiro que eu acho que esse aqui é o Malguenes. Me corrijam se eu estiver equivocado, eles falam aqui do Senhor do Medo. Eu imagino que seja o Malguenes, a gente já falou com ele, né, principalmente o pessoal aí de Heavendraft, né, teve uma interação com ele lá em corte, tem um livro dele no chão também, enfim. Então, eu imagino que seja o Malguenes. Ends with, we'll face a consular. This is similar to Isso eu achei muito legal, não estava no Plus, então são 4 pausas. Isso eu achei muito legal, algo similar ao Algalon. Então, quem fez Arauto do Titã aí, por exemplo, eu tô muito esperançoso de ter algo similar a isso, um título, alguma coisa assim, que é muito bacana. Quem não sabe o que é o Arauto do Titã, comenta aqui no vídeo também que a gente explica, talvez num outro vídeo. Mas eu tive o prazer de fazer com a Nerilin, foi bem legal, foi bem bacana. Ela nos convidou e eu gostei bastante. Então, pra quem não sabe o que é, comenta aí, que a gente explica num outro vídeo, tá bom? Sem problema nenhum. Algalon, but the jailer's gotten to it and has infused his domination magic into the consular. Before we get to the Aqui a pausa de fato que eu ia falar. Sim, essa personagem aqui que vocês estão vendo é a Sylvana, pelo menos assim, não teve nenhuma confirmação, mas os traços são todos dela, o aspecto é muito dela, né? É óbvio, ela tem um comportamento, pensando na parte mesmo do personagem, tá? Ela tem as animações de uma elfa sangrenta, então você pode ver pela postura que ela tá, que é realmente a Sylvana, até pela questão da pele também e tudo mais, só que ela tá sem aquelas vestes que ela estava utilizando quando ela ficou à mercê do carcereiro, o que fortalece a ideia de que ela era uma prisioneira mesmo dele, e a partir do momento que ela conseguiu a independência dela lá no final da raid que eu havia comentado agora há pouco, no Sagrado da Dominação, então ela se liberta de alguma forma. Obviamente a gente acaba protegendo, ajudando e defendendo ela, como a gente já imaginava que ia acontecer. Eu sou contra, mas enfim, ela está aqui conosco e vai muito de encontro com aquilo também da questão do Anduin, né? Que a gente viu que depois que ele estava com essa roupa nova, ele passou a ter um outro comportamento. Então, de alguma maneira, está atrelado à roupa, né, e tudo mais, as vestes que o carcereiro coloca nos seus prisioneiros. jailer, however, we need to get to Anduin first. E aí é o Anduin. We can E essa era outra pausa para os fãs aí do Lich King, né, para os fãs do Arthas, principalmente. Essa cena é bem icônica e já adianto, tá, que eles não falaram nada sobre o Arthas. whatever Anduin knows about domination magic.
We need to be able to resist it, or better yet, fight it. Progenitor, né, o conjunto de série. We know players have been waiting a long Achei legal. time for the return of tier sets, and as devs, we have too. It's a great Muito bonitas as roupas, progenitor muito magic, bonitas golds mesmo. and metals, Achei along bem with legal. those class-defining silhouettes, wolves for shamans, pointy things for rogues. It's gonna look Muito legal. Our class and combat team was super excited to bring class sets back. This is something that felt really right for the story. We're in the final act of the Shadowlands saga. We're here literally on the brink at Eternity's end. Essa pra mim é a mais bonita, inclusive. Achei muito, muito legal. A única coisa que eu fiquei chateado é que eles não trouxeram armas, né? Pelo menos eles não comentam aqui sobre armas. Eu tava na expectativa de vir armas também, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Legion, as armas artefato e etc. Acho que seria legal, mesmo que fosse por uma pegada cosmética, não precisaria ser uma arma lendária que interferisse na gameplay, apenas o cosmético mesmo. Eu acho que seria bem legal. Então isso me deixou chateado, mas as armaduras estão bem legais. And what better place to fully unleash the power of these classes? And I think players will really enjoy the return of those class sets just as much as the team enjoyed making them. How do you make something that is mystical and magical? A arte, eu volto a dizer, gente, tô falando isso o tempo inteiro, tá muito bonita. I think we've done a good job of finding that line. The team as a whole has been working so hard, and we are so excited to get this out for everyone. We're gonna get new mounts, new pets. A bit horrifying for me, but exciting for some is the fact that, you know, some of the spider mounts can now fly. Who needs flying spiders? But that's also going to be a cool thing for people. We have updates to professions, to soulbinds. Isso eu tô bem curioso para ver a questão que eles falam de profissões, o que exatamente vai atualizar. Eu tava numa expectativa muito grande para Shadowlands em profissões. A galera que acompanha Game House há mais tempo lembra muito bem disso. Eu falava muito sobre isso, principalmente no nosso Discord. Enfim, então eu tava bem ansioso para ver as profissões, mas não atendeu a minha expectativa. E aqui eles falam de Soulbind, né, o vínculo de almas, como está traduzido aqui na legenda oficial, que me deixa preocupado com grind novamente, né? Aquela questão de você grindar, de você precisar upar conduit, etc. E não ser algo muito legal para os alts, para quem gosta de jogar com alt. Apesar de ter melhorado muito no 9.1.5, isso me preocupa de talvez ser um retrocesso à melhoria que foi feita no 9.1.5. Espero que não, mas é uma preocupação que eu fico, se o grind não vai ser algo muito extenso. To conduits, there's a new dancing mini. Aqui eu achei legal, adoro Feira de Negra Luna, então eu achei bem legal. Darkmoon Fair. I'm a story guy, so I'm super geeked about watching players kind of piece together those little lore tidbits. That's what excites me as well. I'm really looking forward to Season 3 of Mythic Plus. Certeza que essa era a parte o mais aguardada por muitos, né? Ele falou de lore, só voltar ali um pouquinho. Ele falou de lore, eu espero realmente que ele consiga justificar muito bem essa lore. Tô bem curioso, né? Tô bem curioso mesmo. Eu quero muito que essa lore dê certo, mas tá difícil engolir a lore de Shadowlands. Mas enfim, sei que muita gente estava aguardando essa parte sobre falar de série 3 de Mítica Mais e tudo mais. Eles não dão muitos detalhes aqui, né? Tirando o fato, é claro, de comentarem sobre Tazavest, que será separado em 2 masmorras, similar ao que a gente viu recentemente com o Gnomecan, por exemplo, né? Que tinha o Ferro Velho e a Oficina. Então isso vai acontecer em Tazavest também, eles falam aqui no vídeo. Mas sem muitas novidades além disso, pelo menos não que foi comentado aqui, tá? Tazavest is getting split into 2 dungeons. If you're a raider, if you chase Keystone Master, if you're an achievement collector, there's something for everyone to do in this. Shadowlands is like the final chapter of one book of the Warcraft. E aqui ele reforça, né? Shadowlands é o último capítulo de um livro da saga Warcraft. Então vou repetir. Shadowlands é o último capítulo de um livro da saga Warcraft. Então, penso que eles separaram em várias sagas dentro do mundo Warcraft e Shadowlands vai fechar uma dessas sagas. Então, isso aqui dá uma brecha, uma abertura muito grande do que a gente pode imaginar que virá no 10.0, por exemplo. Lembrando, só reforçando aquela entrevista com o Ian que eu havia comentado aqui mais cedo no vídeo, ele também dá a entender isso, que ele acha que o WoW ainda tem muito a entregar, que não é o momento de pensar em WoW 2 ou algo do gênero, porque tem muita coisa ainda para ser apresentada dentro do World of Warcraft que a gente conhece hoje. Então aqui os devs acabam reforçando essa ideia de que é uma saga que está encerrando para iniciar outra, né? Então, enfim, vamos ver o que virá. Saga. And our team is already hard at work on the next stories to come. Can't talk about them quite yet, but when the time is right, we're going to be really excited to share them with you. Bom,
Então é isso, gente. Né? Então chegamos ao fim do vídeo de 11 minutos e 26 segundos. A gente já está aqui conversando há 35 minutos, vai bater agora. Então essas são as minhas impressões. Sei que o vídeo foi um pouco longo, eu fui pausando ao longo do vídeo intencionalmente para a gente poder falar parte por parte, né? Compartilhar com vocês o meu sentimento. Queria muito que vocês fizessem o mesmo, usassem aqui o campo de comentário do vídeo do YouTube para vocês falarem a opinião de vocês, digitarem aí o que vocês estão achando, se curtiram ou não curtiram, enfim, se estão empolgados ou não, e se vocês acham que é o melhor caminho mesmo o que está sendo tomado aqui para Shadowlands, beleza? Bom, então é isso, gente. Obrigado por tudo. Mais uma vez, não esqueçam de dar like no vídeo caso vocês tenham gostado de fato e também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Agradeço muito pela confiança de vocês, pelo carinho de vocês aqui com a Game House. O canal está crescendo cada vez mais, tanto aqui no YouTube quanto na Twitch. Então, muito obrigado por isso. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.